Glória a Deus. Vamos então ao nosso estudo. Nós estamos estudando as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo para a Igreja de Jesus Cristo. E hoje, especificamente, nós vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, também conhecida como segunda aos Coríntios. Amém? Então, como eu tenho dito aqui, esse estudo das epístolas, para nós, foi uma bênção. Por quê? Porque além de serem as epístolas, que são para as nossas igrejas, também é um trampolim, ou seja, uma base para a gente passar para os estudos que a gente vai ter aqui a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Então a base do nosso estudo está exatamente nas epístolas, então isso vai nos ajudar bastante. Amém? Hoje então, segundo aos Coríntios, vamos orar, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te agradecer, junto com a tua igreja, por este momento especial, em que vamos, Senhor, estar estudando, mais uma vez, uma das cartas, meu Deus, do apóstolo Paulo, hoje, Pai, em especial, a segunda carta aos Coríntios. Meu Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Espírito Santo, tu que és aquele que torna a palavra, que é logos, em rema em nossos corações, ou seja, revelada nos nossos corações. Então, Espírito Santo, faça isso mais uma vez nesta manhã. Nós queremos receber a tua palavra não apenas na nossa mente. Nós precisamos da nossa mente para ter um certo entendimento, mas ela precisa descer para o coração, e é ali que o Senhor a torna rema. Então, Espírito Santo, faça isso por nós. Jesus, certa vez, nos prometeu que o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor Santo Espírito, nos ensinaria todas as coisas. Então, tu que és o intérprete, o mestre, fala aos nossos corações, nos ensina, ministra a tua palavra sobre nós, que a tua unção para falar em teu nome e ouvir e compreender a tua voz esteja sendo derramada de forma abundante sobre nós nesta manhã. Nos colocamos na tua completa e total dependência, porque as coisas espirituais nós só podemos discernir pelo Espírito, espiritualmente, pois é assim que a tua palavra nos ensina. Então, Espírito Santo, faça isso por nós mais uma vez. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém? 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 Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então agora para aquele momento do ensaio do Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Muito bom, muito bom. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem o texto base da nossa lição, do nosso estudo, que está aí na sua primeira folha, que está em 2 Coríntios 5, versículos 18 a 6, 2. E diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Diga amém. Como se Deus exortasse por meio de nós. Olha aí. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores, nós somos o quê? Cooperadores com Ele quem? Com Jesus. Também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Amém? Só nesse pequeno texto aqui, quantas coisas poderosas, quantas revelações maravilhosas nós temos aqui. Então, eu vou ler aqui agora um pouquinho mais devagar e você vai acompanhando o entendimento.
antes da gente passar para a próxima página. Veja lá, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, nós estávamos afastados de Deus. Por quê? Porque nós estávamos em estado de morte espiritual. O homem sem Deus, presta bem atenção nisso, o homem sem Deus, seja ele quem for, ele está espiritualmente morto. Por quê? Porque só existe vida em Deus. E se a pessoa está sem Deus, espiritualmente essa pessoa está morta. Ela pode ser a pessoa mais caridosa, ela pode ser a pessoa mais amável, ela pode ser a pessoa mais bondosa do universo. Se ela não tem a Jesus na sua vida, essa pessoa está espiritualmente morta. Por causa de quê? Por causa do pecado. Está entendendo? Então, o homem sem Deus, ele está espiritualmente morto. E o texto diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo. O que isso quer dizer? Deus nos fez estar em paz com Ele outra vez. Isso não podia partir de nós, porque nós não tínhamos esta condição. Então era preciso que Deus fizesse algo para que nós pudéssemos ter paz com Ele novamente. Porque Deus não criou o homem em pecado, Deus criou o homem em estado de pureza. Então Deus tinha comunhão plena com o homem, quando Ele o criou lá no Jardim do Éden. Tanto que se você for lá em Gênesis, você vai ler lá, que todo dia, na viração do dia, ou seja, na parte da tarde, no final da tarde, Deus ia lá no jardim para conversar com o homem, para ter comunhão com ele, para ver como ele estava. Por que que Deus podia fazer isso? Porque ele estava em estado de pureza. Ele ainda não conhecia o pecado, ele ainda não havia pecado, o pecado ainda não havia entrado no mundo. Então, Deus tinha essa liberdade de poder se aproximar do homem que Ele criou, porque Deus é santo, e de um Deus santo só se pode se aproximar em santidade, em estado de pureza, você está entendendo? Então, o que acontece? Quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, Adão deixou de estar em estado de pureza, ok? Deus não podia mais ir estar com ele no jardim, porque agora ele estava em estado de pureza. Tanto que o que ele fez? Quando Deus chegou no jardim, naquele dia em que ele pecou, em que ele errou o alvo, quando Deus chega no jardim, procura Adão, cadê Adão? Adão se escondeu de Deus. Por quê? Porque agora ele conhecia o pecado. Está entendendo? E aí então, para que Deus pudesse se aproximar dele novamente, ter comunhão com ele outra vez, Deus precisou procurá-lo, primeira coisa. E Deus disse: Adão, onde estás? Isso está lá no livro do Gênesis, quando você tiver um tempinho, você dá uma olhada lá. Adão, onde você está? Antes o cenário não era esse. Toda hora que Deus chegava lá no jardim, Adão já estava lá e já se apresentava diante dele, porque estava em estado de pureza. Agora que conheceu o pecado, se escondeu de Deus, como se isso fosse possível. Mas Adão tentou se esconder de Deus. Pegou algumas folhas e tampou as suas partes íntimas dele e de sua mulher, com vergonha de Deus. Porque agora, por conhecer o pecado, eles sabiam que estavam nus e tinham vergonha da sua nudez. E não podiam chegar em estado de nudez e pecado diante de Deus. Só que a folhinha ia adiantar? Não, como não adiantou. Então o que que Deus fez? Reconciliou Adão consigo mesmo. De que forma? Matou um cordeiro, um animal que ele já tinha criado, e com a pele do cordeiro ele cobriu Adão e sua mulher. O que ele estava fazendo? Cobrindo o pecado deles dois, para que ele pudesse então se aproximar dele novamente, muito embora fosse para logo ali na frente expulsá-lo do jardim. Você está entendendo? Mas foi preciso que houvesse a cobertura do pecado com o sacrifício de um cordeiro. O que isso te lembra? Isso te lembra alguém? Olha para a mesa aí que isso vai te lembrar alguém. Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então só foi possível se reconciliar comigo e com você, Deus se reconciliar comigo e com você, Ele providenciando o Cordeiro. Qual foi o Cordeiro que Ele providenciou? Jesus. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só por causa dele nós podemos então entrar novamente na presença de Deus, porque Jesus, quando entrega a sua vida para cobrir os nossos pecados de uma vez por todas, ele cria um novo e vivo caminho.
Então, nós podemos outra vez trilhar esse caminho para entrar novamente na presença de Deus. Fomos pelo sangue de Cristo reconciliado com Deus, paz novamente com Deus. Que caminho é esse? Ele próprio. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, que já foi prefigurado lá quando Deus mata o cordeiro, para esconder o pecado de Adão, já estava anunciando, ó, lá na frente eu vou enviar meu filho para tirar o pecado do mundo. Amém? E ele veio, morreu, foi finado, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tirou o nosso pecado. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que a gente ainda está no versículo da introdução, no texto, continuando aqui. Então, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu como assim o ministério da reconciliação? Por causa de Cristo em nós, Ele nos deu o poder de reconciliarmos o homem com Ele, através de anunciarmos a Jesus. Quando a gente anuncia Jesus e alguém através de nós recebe Jesus, o que está acontecendo ali? Reconciliação dessa pessoa com Deus. Essa pessoa deixa de ser um morto espiritual e passa a ser vivo no Senhor, nascido da água e do Espírito. Você está entendendo? Glória a Deus, isso é para nós. Então hoje nós somos os portadores desse evangelho da reconciliação. Temos um ministério da reconciliação que em Cristo Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Olha o poder que você tem quando você anuncia Jesus para alguém. Você está anunciando o ministério da reconciliação, a possibilidade dessa pessoa deixar de ser um morto espiritual e passar a ser vivo no Senhor. Amém? Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez pela sua vida agora? Pois é, glória a Deus. Vamos lá, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha aí, olha. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Quem é um embaixador mesmo? Qual é a função de um embaixador mesmo? É representar a sua nação numa outra terra, num outro país, numa outra nação. Essa é a função do embaixador. Então, se nós somos embaixadores em nome de Cristo, significa dizer que nós somos os representantes do reino de Cristo aqui nessa terra. Está entendendo? Aqui nessa terra você tem imunidade parlamentar por ser um embaixador. O inferno não pode tocar em você. Você está entendendo? Porque você está aqui, ó, no seu coração, embaixador do reino de Deus, embaixador do reino de Cristo. Essa é a sua credencial aqui nesse mundo, sabia disso? Gente, sabe por que eu fico assim maravilhado? Que você é coisa pra caramba em Cristo. Você já pensou nisso alguma vez? Como você é importante para Jesus? Você já pensou nisso alguma vez? Como Ele ama você? Você já pensou nisso? Isso só acontece por amor, gente. Foi tudo por amor. Foi tudo por te amar tanto. Ele torna você essa pessoa. Infelizmente, a maioria dos crentes não tem nem noção da metade da importância que tem para Jesus. Está entendendo? Será que você daria o seu sangue por uma pessoa se essa pessoa não tivesse importância nenhuma para você? Pois é, Ele deu todo o sangue dele por você. Olha a importância que você tem. E isso só aumenta o nosso grau de responsabilidade. Não tem peso, não tem julgo, mas aumenta a nossa responsabilidade de partilhar esse evangelho, né? De falar desse amor de Jesus para as pessoas. Vamos em frente, ainda aqui no texto. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Quando você fala para a pessoa, Jesus te ama, Ele quer tirar você dessa vida de pecado, Ele perdoou os seus pecados, Ele quer te lavar com o sangue dele, que Ele já derramou no Calvário por você. A gente está exortando essas pessoas ao amor de Cristo. Que coisa linda. Sem pressão, sem imposição, porque não é por força, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí quando você se coloca nessa posição de cooperadores para fazer isso, o Espírito Santo ilumina o espírito daquela pessoa, e aquela pessoa tem a oportunidade de dizer sim ou não para Jesus. Você está entendendo? Mas a sua missão como cooperador é fazer isso aqui, é exortar em amor,
que Jesus está voltando, que Jesus entregou a sua vida, que Jesus ama aquela pessoa, e deixa ela viver. Ela vai lembrar das suas palavras várias vezes na vida dela, e um belo dia ela vai dizer sim para Jesus, e talvez você nunca saiba. Amém? Isso aqui é mais lindo também. Aplaudo o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. E o texto continua dizendo: em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Olha aí, a gente precisa estar bem com Jesus, precisa estar em paz com Deus. E ele continua dizendo: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Adão conheceu o pecado? Conheceu. E da pior forma possível, experimentando todos os males que o pecado trouxe para a vida dele. Mas Jesus não conheceu o pecado, ele viveu entre nós, se tornou como um de nós e não pecou. Então ele pega esse, Deus pega esse que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, e o fez pecado por nós. Aquele que não pecou, ele fez pecado em nosso lugar, para que nele, ou seja, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que em Jesus você pudesse ser justificado. O que é ser justificado? Tornado sem culpa. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa sem culpa. Está entendendo? Então eu pergunto para você: Deus olha para você e vê culpa em você? Não. Por quê? Porque você é bonzinho? Não. Por causa de Jesus. Porque Jesus te fez justiça de Deus. O justo de Deus é Jesus, mas ele pega a justiça de Jesus e coloca em você. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiças de Deus, ou seja, justos aos olhos de Deus. Tem crente que olha para si: ai meu Deus, eu sou um pobre miserável, tenho até vergonha de orar, não consigo nem orar, não consigo chegar na presença de Deus, porque eu não presto, porque eu sou isso e aquilo. Não, não é não, esse não é você não, esse é o diabo. Você é justo aos olhos de Deus. Jesus criou um caminho para os justos chegarem à presença de Deus. Ele é a própria justiça que está sobre você, ele é o próprio caminho que você trilha para entrar na presença de Deus. Você vai lá na carta aos Hebreus, você vai ver isso lá detalhadamente. Entremos com confiança na presença de Deus. Se não está escrito isso lá em Hebreus? Entremos com confiança e com fé da presença de Deus. Porque o caminho está aberto por Jesus que te fez justiça de Deus. Porque sem essa justiça você jamais poderia entrar na presença de Deus. Você seria simplesmente fulminado. Porque Deus ia olhar para você e ia ver culpa. Mas como Deus olha para você e não vê culpa, Ele está com os braços abertos para te receber todo dia. Diga glória a Deus. Quantos aqui conhecem uma das 7 maravilhas do mundo atual, do mundo moderno, que está lá no Rio de Janeiro, assim, ó, lá em cima do Corcovado? Quantos conhecem aquela estátua? Então esquece a estátua e pensa no Cristo vivo, no finado que está vivo, que ressuscitou. Ele está assim o tempo todo para você. Parábola do filho pródigo. Quando o filho vinha lá longe, o pai estava assim, ó, e correu para receber o filho com os braços abertos. É assim que Deus está para você, hoje e sempre, hoje e todos os dias da sua vida. Amém? Quantos estão entendendo, digam glória a Deus. Quantos não estão entendendo, diga: Senhor, me ajuda a entender. Tem crente que acha o seguinte, ó, isso é muita areia para o meu caminhão. Não é não, meu irmão. Isso é presente de Deus para você, isso não veio de você não, isso é um dom de Deus. O que é o dom? É presente. Então nunca ache que as coisas que Deus conquistou para você em Jesus, naquela cruz, é muita areia para o seu caminhão. Não, porque não é. Ele conquistou aquilo para você. E para mim também, graças a Deus. Amém? Vamos em frente, vamos terminar o texto aqui para passar para a revista. Então, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores. Quem é um cooperador? É aquele que ajuda, aquele que coopera. Então, nós somos ajudantes de Deus. Também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, o presente de Deus. O que é a graça? Um favor imerecido. É algo que a gente recebe sem merecer. Como Deus é inteligente, olha o tamanho do amor que Ele tem por nós. Imagina se Deus fosse esperar a gente merecer para fazer tudo isso por nós. Ninguém nunca ia receber nada dele, porque o ser humano não merece, é natureza caída, quando está sem Jesus, quando está sem Deus. É natureza caída.
Como é que vai receber alguma coisa de Deus? Aí pela sua graça, ou seja, sem nós merecermos, Ele derramou o sangue de Cristo sobre nós. Amém? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus. Foi isso que Ele fez com a gente. Olha que amor grandioso, que amor maravilhoso. Para que nós pudéssemos então ter acesso à presença dEle, cooperando com Ele. Também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, no tempo aceitável escutei você, olha aí, e no dia da salvação eu o socorri, aleluia, o morto que foi resgatado e Ele fez tornar vivo. Pois é, que legal isso, né? Como Deus é maravilhoso. Posso ouvir um amém? Agora vamos para o texto aqui da revista, para você guardar na mente e no coração, e diz assim, então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, coisa linda, né? A minha graça é o que basta para você, foi o que Jesus disse para Paulo. E é o que ecoa e chega até nós. A graça de Deus basta para nós, porque o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes você diz, eu estou fraco, não vou conseguir nada, eu estou fraco, vou desistir de tudo. Não, é aí que Ele te fortalece. É aí que o poder dEle é aperfeiçoado em você. Você está entendendo? E Ele diz aqui de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Porque quando a gente está fraco é que Ele nos faz forte. Se você já está forte, Ele precisa te fortalecer? Não. E quando você está fraco, Ele te fortalece. Está entendendo? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Só quando nós reconhecemos as nossas limitações, só quando nós reconhecemos que somos completamente dependentes dEle e que o sucesso da nossa vida cristã é estar nele, aí sim o poder dEle se repousa sobre nós. Amém? Coisa linda isso. Textos da semana, alguém leu? Quem leu, levanta a mão. Espera aí, não baixa agora não. Diminuiu um pouco, hein? Amém? Vamos lá então. Vamos à nossa introdução. Então, a igreja de Coríntio foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. E ele mesmo ficou ali por um tempo ensinando e doutrinando aquela igreja, ou seja, ele fundou a igreja de Coríntio e ele ficou lá um tempo ministrando, como pastor daquela igreja, ok? Ficou lá ministrando sobre a vida deles, conforme a nova realidade que eles viviam em Cristo. Era isso que ele ensinava a eles, ministrando aquela igreja, para que aquela igreja aprendesse a viver como cristãos, como uma igreja cristã, como pessoas que nasceram de novo, como pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. Paulo, como um verdadeiro pai, olha aí, porque quem doutrina é pai na fé. Você sabia disso? Quem doutrina é pai na fé. A gente não pode se esquecer disso. Amém? Todos nós temos um pai na fé. A pessoa que me doutrinou era meu pai na fé. Que Deus o tenha. Você entende? A pessoa que doutrina você é seu pai na fé. Está entendendo? Paulo era o pai na fé da igreja de Coríntio, de Éfeso, de todas as igrejas que ele fundou. Porque é ele quem ensinava aqueles crentes. Então a gente não pode se esquecer disso. Vamos lá, continuando aqui. Paulo, como um verdadeiro pai que se importa com seus filhos, já havia saído da igreja de Coríntio. E, ao ser informado de coisas que estavam acontecendo lá, enviou essa carta para encorajar seus filhos espirituais a permanecerem na fé em Cristo. E também para fazer algumas correções para o bem deles. Diz aqui que fazer correções para o mal deles? Não. Meus irmãos, Deus só corrige a quem Ele ama. Presta atenção nisso. Deus corrige aos que ama. Por isso é importante a gente ter essa noção de paternidade. Deus é nosso Pai. E como nosso Pai, Ele nos corrige. Isso porque Ele nos ama. Então veja bem. E para que vivessem e cumprissem o propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles só podiam cumprir esse propósito de Deus na vida deles à medida em que eles eram ensinados. E à medida que eles aprendiam, à medida que eles recebiam essas revelações e as seguiam.
Só assim eles cresceriam em graça e no conhecimento de Deus, para que pudessem viver a vida que Deus tinha para eles, para que os propósitos que Deus tinha para eles, tanto como pessoas individuais, tanto como igreja, pudessem se cumprir. Então significa dizer que aquela igreja estava cheia de problemas. Se você prestar atenção, todas essas cartas que nós estamos estudando, e algumas que não estão ali na nossa revista, porque não foram escritas por Paulo, nós estamos estudando especificamente as cartas de Paulo, mas ali tem carta de Pedro, tem carta de João, ok? Não são evangelhos, são as cartas. Tem cartas de Tiago, tem uma outra carta que ninguém sabe quem escreveu, provavelmente, pelo estilo literário, deve ter sido o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, mas não se tem certeza, mas pelo estilo foi ele. Então veja bem, todas essas cartas foram escritas para as igrejas. Eu falei até isso aqui algumas semanas atrás. Por que foram escritas para as igrejas? Para corrigir as igrejas. Porque todas as igrejas estavam com problemas, estavam com dificuldades em relacionamentos e coisas desse tipo. Aí hoje, o crente da nossa geração entra numa igreja que quer achar perfeição, que é pastor perfeito, diácono perfeito, membro perfeito. Você não tem. Não tem. E eu até falei aqui, se o dia que você tanto procurar, você achar uma igreja assim, não entre nela, por favor. Em nome de Jesus, não entra nela. Porque se a gente entrar numa igreja perfeita, a gente vai estragar aquela igreja. Nós não somos perfeitos. Lembra o que a Bíblia fala? Que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pois é. Aí a gente chega numa igreja perfeita, entra lá, a gente vai estragar. Somos um só. Se lá tiver 10 mil pessoas, a gente vai estragar aquelas 10 mil pessoas. Vamos contaminar aquelas 10 mil pessoas. Ainda bem que não existe a igreja perfeita aqui na terra. A igreja perfeita vai ser lá na glória. Então Paulo escreve, como os outros apóstolos que escreveram epístolas, escreveram para corrigir os problemas nas igrejas. A igreja de Corinto, como você sabe, era uma igreja que fluía maravilhosamente nos dons espirituais. Os 12 dons do Espírito Santo fluíam naquela igreja de forma abundante. Os dons do ministério fluíam naquela igreja de forma abundante. Nós temos os dons de ministério e os dons da igreja, os dons do Espírito. Você vai aprender aqui a partir de janeiro. Dom do ministério é uma coisa, dom de apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Esse é o dom do ministério. Os dons do Espírito são aqueles que nós estudamos. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e por aí vai. Então você vai aprender isso com detalhes a partir de janeiro. Mas veja bem, tudo isso fluía na igreja de Corinto. A maioria deles eram cheios do Espírito Santo. Está entendendo? E era problema que não acabava mais naquela igreja. Então Paulo escreveu 3 cartas para corrigir. A primeira e a segunda, que se tornaram inspiradas por Deus, estão na Bíblia, e uma outra carta que se perdeu na ocasião. Tudo para corrigir os problemas daquela igreja. Aí você vai lá em Apocalipse. Vamos sair de Paulo, vamos para Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? João. Vamos lá no Apocalipse de João. O que você vai ver lá? Cartas às 7 igrejas. Aí você vai lá e lê o que está nas cartas. É Jesus falando, ali já não é Pedro. Pedro só recebeu a revelação. É Jesus falando direto para aquelas igrejas, corrigindo as igrejas. Uma série de problemas nas igrejas do Apocalipse. Então, aqui na terra não vai ter igreja perfeita. Então não se iluda, pare de sair por aí procurando, para de falar mal da igreja, não fala mal da sua igreja, não fala mal do seu pastor, né? Eu, graças a Deus, não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui, né? Então, graças a Deus, eu não sou perfeito. Mas evita falar mal do seu pastor. Eu sei que tem gente que fala mal de pastor, fala mal de diácono, fala mal do irmão, fala mal... Então, a gente não pode entrar nessa. Isso não é coisa para quem foi lavado e remido no sangue. Isso não é coisa para quem vive na graça. Isso não é coisa para esse tipo de gente. Isso é coisa para os filhos do diabo. O filho do diabo é que faz isso. Entendeu? Então, o crente que nasceu de novo, que sabe, tem convicção de que é crente, não fala mal da sua própria igreja, não fala mal do seu pastor, não fala mal dos seus irmãos, não fala. Porque se fizer, meu irmão, está arrumando problema com Deus. Só você olhar para a Bíblia, ver quem falava mal de Moisés, quem falava mal, o que acontecia com essas pessoas. Então, às vezes não entende, aí a vida vai para o buraco, afunda, não dá certo as coisas, não sabe por quê. Porque não é nem crente, porque quem fala mal de crente não é crente, como é que vai falar mal do seu próprio povo? Então a gente precisa entender essas coisas e resolver isso lá dentro da gente, porque isso é com cada um. Resolver isso lá dentro da gente. Quando vê essa vontade de fazer isso, repreende em nome de Jesus. Eu não sou desses, eu nasci de novo.
Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus, isso não é para mim. Essa voz é do diabo, e é mesmo. É o diabo que quer ver encrenca na igreja, é o diabo que não quer que os irmãos se entendam, é o diabo que não quer que as igrejas avancem. E ele veio para roubar, matar e destruir, e ele vai fazer isso, se der brecha, ele vai fazer, porque ele usa mesmo. Ele não pode te possuir, mas ele pode te usar. Possuir ele não pode, porque se você for crente, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então ali ele não pode entrar, então ele não te possui, mas ele pode te influenciar, ficar botando coisa na sua cabeça. Aí você dá ouvidos à voz dele, por isso você tem que renovar a mente, como você vai aprender aqui também. Mais para frente, você tem que renovar a sua mente. Então quando essas coisas vierem, você vai se lembrar, vai trazer à sua mente a palavra de Jesus. Não, eu não sou assim, eu tenho que ser assim, assim, assim. É isso que Jesus espera de mim. Eu sou um cooperador de Cristo. Eu não sou o atrapalhador é o inimigo, eu sou o ajudador. E aí você vai viver em paz com Deus, em paz com a sua igreja, em paz com seus irmãos, em paz com todo mundo. Isso depende de nós. Olha o que a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz com todos. É isso que a Bíblia diz. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim mesmo, sempre foi o meu temperamento. Então você não é crente. Você precisa se converter, precisa aceitar Jesus urgente, antes que ele volte. Porque o crente é nova criatura. O que isso quer dizer? Novo agir, novo sentir, novo pensar. Tudo se fez novo. Olha o que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Está entendendo? Então esse negócio de eu sou assim, eu nasci assim, isso é coisa de Gabriela, Jorge Amado. Né? Até fizeram a música: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Gabriela, pois é, isso é crente Gabriela. Crente Gabriela precisa de conversão urgente, porque Paulo escreve aqui para um monte de Gabrielas da igreja de Corinto. Inclusive ele cita até nomes. Pois é. Vamos lá, voltar para cá. Então nessa carta temos diversas lições e aprendizados que podemos trazer para a nossa vida. Trataremos de alguns que são abordados de forma muito especial e única aqui nessa carta, tornando-a diferente das demais cartas. Vamos então para o item 2. Inclusive nessa carta aqui, Paulo escreve com uma certa tristeza, porque ele foi pastor de lá por um tempo, ensinou aquela igreja, fundou aquela igreja, doutrinou os crentes daquela igreja, e no final, uma parte dos crentes daquela igreja estavam se levantando contra ele. Ele expressa aqui a tristeza. Quem já leu a carta toda deve ter percebido. Se não percebeu, leia de novo com mais atenção, que você vai ver Paulo, inclusive, defendendo o seu ministério apostólico. Precisava disso. Todo mundo não sabia quem era Paulo. Não foi Paulo que fundou aquela igreja? Não foi Paulo que ensinou aqueles crentes? Então, para que ele defendeu o ministério apostólico dele naquela igreja? Pois é, porque tinha um grupo que se levantou dizendo que Paulo não era nada, dizendo que não precisavam de Paulo, dizendo que Paulo não era ninguém. Não era ninguém não, era simplesmente aquele ungido de Deus que fundou aquela igreja e que ensinou eles a ser crente. É só isso que ele era, mais nada. Aí estavam dando os ouvidos à conversa do diabo. Judaizantes, outras seitas que entraram lá na igreja e estavam tentando trazer as mentiras, sofistas, né? Então estavam tentando confundir a igreja e estavam conseguindo. Vamos lá então. O item 2, uma carta de relacionamentos. Olha aí, ó. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza, estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Olha o amor que Paulo tinha por aquela igreja. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ali. Eram os crentes de Corinto que não estavam reconhecendo a importância que Paulo tinha na vida deles. Eles não estavam amando Paulo como deveria. Não estavam tendo reciprocidade para o afeto que Paulo tinha por eles. Quando ele fala nós, ele fala dele de mais alguns, Timóteo, Tito, que estavam sempre com eles lá na fundação da igreja de Corinto. Vamos em frente. Então ele diz: ora, como justa retribuição, aí ele faz um apêndice aqui, coloca aqui um aposto, que é um comentário no meio de uma frase, ele bota assim, ó: ora, como justa retribuição, ele bota, e falo a vocês como a filhos. Olha aí, o que Paulo está dizendo? Fala a vocês como pessoas que eu gerei na fé, que eu ensinei a ser cristãos, de quem eu sou pai na fé. E ele diz: e fala a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Olha aí, Paulo quase implorando pelo afeto deles, quase implorando pelo amor deles. Será que Deus estava se agradando disso? Não, não estava. Senão não estava na Bíblia, não é?
Você entende? Paulo praticamente implorando para que eles tivessem consideração, afeto e amor por ele, que isso era o mínimo que eles tinham que fazer, por aquela pessoa que Deus usou tanto para fundar aquela igreja, como para ensinar o evangelho da graça para eles. Vamos em frente. Peço que também vocês abram o coração para nós. Por que ele está pedindo para abrir o coração? Porque em coração fechado Jesus não trabalha. Torna a falar de Lídia. Por que Lídia se converteu, se batizou e a casa dela virou a igreja de Filipos? Por que isso aconteceu? Porque Lídia abriu o coração. Diz a Bíblia que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, ela permitiu, cooperou para que o coração dela fosse aberto pelo Espírito Santo. Então, crente tem que ter, Jesus colocou na gente um coração de carne, na nova aliança, que é a nossa aliança, a aliança que a gente vive hoje, que é a aliança do Espírito da vida. Então, o que acontece? Deus colocou no pessoal dessa aliança um coração de carne. Ele disse lá atrás, eu vou tirar o coração de pedra deles e vou pôr neles um coração de carne. Qual é a simbologia do coração de carne na Bíblia? É um coração maleável, um coração sensível à voz de Deus, um coração onde o Espírito Santo pode trabalhar. Esse é o coração do nosso coração, dos crentes da nova aliança, que somos nós. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender que para que Jesus faça alguma coisa, a gente tem que abrir o coração. Ele não trabalha em coração fechado, ele não entra em porta fechada, ele não arromba porta de coração de ninguém. Torna a dizer, quem faz esse trabalho sujo é o diabo. Ele já deve ter feito isso com você algumas vezes, arrombou a porta do seu coração, detonou a sua vida, detonou as suas emoções, os seus sentimentos, detonou e você ficou lá todo quebrado. O diabo faz isso. Jesus não. Aqui, ó. O que isso quer dizer? Alguém está batendo na porta. O que a Bíblia diz mesmo? Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, olha aí, eu entrarei e cearei com você. O que isso quer dizer? Vou fazer um banquete espiritual na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas eis que eu estou à porta e bato. Ele não entra arrombando a porta. Então quer dizer que se você não abrir, ele vai continuar do lado de fora. E a sua vida vai continuar uma bagunça. Mas se você abrir, acontece o que aconteceu com Lídia. Está escrito lá no texto que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, e Lídia só cooperou com o Espírito Santo. Você está entendendo? Seu trabalho é esse. O seu trabalho é cooperar com Ele. Deixa que Ele abra o teu coração. Mas você tem que dizer, Senhor, eu quero que o Senhor abra o meu coração. Eu quero, eu desejo isso. Aí Ele vai abrir e a sua vida vai virar uma bênção na mão dEle. Mas quando você tiver com esse coração endurecido, fechado, só lamento, meu irmão. A notícia para você não é muito boa, pelo contrário. Vai continuar do jeito que está. Vamos em frente, vira a página aí. Nós somos chamados a uma vida de relacionamentos. Olha aí, o que a Bíblia fala? Que não é bom que o homem viva só. Sabe quem disse isso? Deus. Foi quando Ele criou a mulher para o homem, para se relacionar com o homem, para socializar com o homem. Está entendendo? Porque homem se socializa com homem, gato se socializa com gato, cachorro se socializa com cachorro. E já existiam os animais que Deus criou. Você entendeu? Aí está lá Adão sozinho no jardim do Éden, num lugar maravilhoso, enorme, e Adão sozinho. Aí Deus olha para Adão e diz, não é bom que você viva só. Vou fazer alguém para socializar com você. E aí começou. Fez a mulher e mandou eles multiplicarem. E aí, você é fruto dessa obra aí, ó. Você é fruto da multiplicação de Deus. Olha que legal. Você é fruto da multiplicação de Deus. Deus começou a multiplicar coisas na sua vida lá no Éden. Olha aí. Está vendo como Deus te ama, como Deus é bondoso para você e para mim? Pois é. Lá Ele já olhava, já via a mim e a você, porque tudo já estava pronto. Vamos lá. Então Deus criou o ser humano para viver em sociedade, para que nos relacionemos uns com os outros. E nessa convivência que somos chamados a ter, uma das grandes dificuldades é exatamente lidar com os conflitos, lidar com as correções e confrontos que precisam ser feitos. Olha aí, ó.
para que as coisas aconteçam da melhor forma. Seja você pai, seja você mãe, seja você pastor, seja você líder de ministério, seja você membro, seja você chefe, seja você lá o que for. Relacionamentos não são fáceis, é só você pensar no seu casamento. Foi fácil você casar com um estranho? Foi fácil você casar com uma pessoa que não era da sua família? Foi fácil você casar com uma pessoa que não tem o teu sangue? Pois é. Mas você não teve que se relacionar com essa pessoa? E quando a gente fala de relação, João, não está falando de relacionamento sexual, não. Está falando de relacionamento pessoa para pessoa. Está falando de afeto, está falando de entendimento, está falando de diálogo, está falando disso tudo. O homem foi feito para ter esse tipo de relação. Era a relação que Deus queria ter com Adão no jardim, e a relação que Deus quer ter com a gente em Cristo e através de Cristo. Deus é um Deus relacional. Deus podia criar a gente e deixar a gente para lá, ó. Podia fazer isso aqui, ó, fazer igual fez Pôncio Pilatos com Jesus. Traz uma bacia d'água que eu vou lavar as minhas mãos. O que significa o ato de lavar as mãos? Isenção de responsabilidade. Tipo assim, eu não tenho mais nada a ver com esse tal de Jesus. Pilatos disse isso e lavou as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Deus podia fazer isso. Criamos o homem, a nossa imagem, a nossa imagem, vamos lavar as mãos, agora é com eles mesmo. E Deus não fez isso. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele queria ter uma relação com você. Ele queria socializar com você. Por isso Ele te reconciliou novamente com Ele, quando você estava morto espiritualmente. Ele te deu vida para que você pudesse ser reconciliado, socializar novamente com Ele. E às vezes a gente esquece disso, a gente se converte e acabou a relação. A gente esquece de Deus. Só procura Deus para usufruto. O que é usufruto? Quando está precisando de um milagre. Você conhece algum crente assim? Que só procura Jesus quando está precisando de um milagre? Ainda bem que eu não conheço nenhum. Não pode, a gente tem que ter uma relação com Ele, socializar com Ele, um tempo inteiro. Ele é teu amigo, Ele é teu amigo. Ele chamou Abraão de amigo, e você é herdeiro de Abraão pela fé. Então você herdou a amizade de Deus através de Abraão. Então você é amigo de Deus, e amigos se relacionam, amigos socializam, amigos andam juntos, amigos compartilham situações, compartilham sentimentos, compartilham vitórias, compartilham emoções. É isso que Ele quer com você, em Cristo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Vamos lá. E na igreja, então, isso se faz ainda mais necessário, pois temos de estar constantemente nos examinando com a palavra de Deus e com o exemplo que o próprio Senhor Jesus nos deixou, que são completamente diferentes da nossa vontade própria e do mundo no qual vivemos. Está entendendo? A gente tem uma dificuldade com isso. Quando a gente está no mundo, até dá para levar dessa forma. Mas depois que a gente se converte, gente, isso tem que mudar. Lembra? Nova criatura, novo agir, novo sentir, novo pensar. E as nossas ações nada mais são do que as consequências daquilo que pensamos. Toda ação tem uma crença por trás. Você só faz determinadas coisas porque você acredita naquilo. Você só faz aquilo que você acredita. O que você não acredita, você não faz. Então, essa questão de relacionamento é muito sério. É muito sério. Eu não sei se você sabe que houve um tempo na humanidade, na evolução da humanidade, desenvolvimento da humanidade, que as pessoas, cada um vivia por si. Cada um tentava viver em seu próprio benefício, defendendo a sua vida com unhas e dentes, usando os meios que fossem necessários para isso. Então não havia socialização, porque cada um cuidava de si, cada um que tivesse que matar 10, 20, 30, 50, 100 para o seu bem-estar, ou que estava se sentindo ameaçado, eles podiam fazer isso. E eles faziam. Por quê? Dificuldade de relacionar. Mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E isso envolve cada um de nós, todos nós fomos reconciliados. Então significa dizer que nós temos a mesma condição de socializar. Socializar na Bíblia significa comunhão. Por isso que a gente se reúne, isso é socializar. A Bíblia chama de koinonia, no grego original, no original que foi escrito no Novo Testamento, é koinonia. Comunhão, socialização dos crentes. Essa palavra koinonia no grego é específica para os crentes. É comunhão da igreja, comunhão dos santos. Então Deus leva isso em consideração. A comunhão com Ele gera comunhão entre nós, porque nós somos um só corpo, de uma só cabeça, que se chama Cristo. Imagine o meu pé esquerdo não se dando com o meu pé direito.
Imagine o meu dedo, peraí, polegar, indicador, médio, anelar, mindinho. Imagine o meu dedo anelar não se dando com o meu dedo mindinho. Onde é que eu ia guardar eles para não olhar para o outro? Imagine o meu polegar não se dando com o meu indicador. Você entende? É um só corpo. Eu não sei se você tem essa noção, mas se você perder o dedo mindinho do pé, você não consegue mais andar equilibradamente. Você vai desequilibrar durante a marcha. Não sei se você sabe disso. As pessoas que têm diabetes no estágio mais avançado, que precisam fazer amputações, normalmente começa lá pelos dedos do pé. Então, pergunta a uma pessoa que precisou amputar um dedo do pé, principalmente o dedinho, aquele que só serve para você bater no sofá e doer muito. Perde aquele dedinho para você ver. E depois tenta andar normalmente, você vai ver que em várias ocasiões você vai desequilibrar, porque ele serve para equilibrar o seu lado esquerdo ou direito do seu corpo. Então ele é importante para o corpo, então isso acontece com a igreja. Todos nós somos importantes para o corpo, desde que estejamos em Cristo, porque a comunhão é com Ele, e com Ele essa comunhão se espalha entre nós. Quem reconciliou foi Ele, quem nos reconciliou com o Pai foi Ele. Então essa comunhão de reconciliação é derramada sobre nós. Você está entendendo? Então, se a gente não faz isso, não socializa, não comunga com os nossos irmãos, é porque a nossa querência está falando mais alto. É porque eu não quero, sintetizando isso, eu não quero. Porque se eu quiser, eu tenho essa condição. E eu devo procurar fazer isso, porque a Bíblia diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos. E isso é maravilhoso demais. Então depende de nós, não depende mais dele. Ele já reconciliou. Agora cabe a gente viver essa reconciliação também enquanto corpo. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Então, um dos objetivos desta carta era trazer uma reconciliação entre Paulo e a igreja. Olha aí. Pois uma missiva, ou seja, uma carta, havia sido enviada por ele entre as cartas de 1ª e 2ª aos Coríntios, entre a primeira e a segunda carta. Havia uma terceira carta aí entre essas duas, confrontando a igreja com sua realidade espiritual. Olha aí, a igreja não estava cheia de problemas espirituais, tinha que ser confrontada. A igreja, quando está cheia de problemas espirituais, tem que ser confrontada. Para quê? Para que haja correção, para destruir a igreja? Não, para que haja correção. Porque é a correção que vai trazer a harmonia, a paz com Deus e o crescimento novamente. Continuando. E isso levou a se afastar do apóstolo. A igreja de Corinto se afastou do apóstolo Paulo. E rejeitá-lo. E até procurar e aceitar outros mestres. E infelizmente, muitos falsos mestres. Mestres que vinham do judaísmo, mestres que vinham do sofismo e por aí vai. Está entendendo? Inclusive falsos apóstolos, olha aí, ó. Parece que só mudou o tempo, né? Hoje tem tudo isso no nosso meio. Às vezes achamos que essa questão de um pastor, um líder ser rejeitado, desprezado e até abandonado por corrigir alguém em amor e para o bem daquela pessoa é coisa nova. Mas vemos que isso aconteceu com o apóstolo Paulo e aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus precisou corrigir os seus apóstolos? Quantas vezes? Quantas vezes você vê ele chegar para Pedro e dizer, Pedro, ainda hoje você vai me negar, cabra. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Certa vez Jesus descendo do Monte das Oliveiras, não fez o que o povo queria, um monte de pessoas do povo saiu de perto de Jesus, abandonaram Jesus, só sobraram os 12, Jesus vira para eles e diz, vem cá, e vocês? Vão querer ir embora também não? Aí Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Mas Jesus estava dando uma correção neles, porque eles também estavam meio que, né, querendo entrar na dos outros. Aí Jesus disse, e vocês também? Jesus conhece o coração, e vocês não vão me abandonar também não? Não vão embora também não com eles? Aí Pedro se levanta com uma voz, representante dos apóstolos, naquele momento, recebe a revelação do céu e diz, Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Traduzindo para a nossa linguagem mais simples, Pedro estava dizendo, Senhor, só trouxa que vai deixar o Senhor. Vamos em frente. Quantos estão entendendo, digam amém. Amém. E diminuiu. Quantos estão entendendo, digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém, vamos lá então.
Precisamos ser pessoas que valorizam aqueles que nos corrigem e até nos confrontam em amor para o bem de nossas vidas e da nossa salvação. Olha aí, ó. Então, quando você é corrigido, é para o seu bem. Estamos prezando pela sua salvação. Está entendendo? E não podemos deixar de falar e pregar o Evangelho, sempre com amor, com graça, visando sempre o bem das pessoas, mas sem faltar com a verdade. A verdade tem que ser falada. O que é a verdade? O Evangelho. Não foi isso que Jesus disse na sua oração sacerdotal? Quando ele estava orando por mim e por você, ele disse: Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual é o instrumento para essa correção? A palavra. O que diz lá em Timóteo? Que a palavra de Deus é o quê? É apta para corrigir, para redarguir e para exortar na justiça, conduzir na justiça. Olha aí, está entendendo? Que Deus nos dê humildade ao sermos confrontados e coragem para fazer os confrontos necessários, sempre direcionados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quando a gente for corrigido, for confrontado, que a gente possa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa disso. E não empinar o nariz e dizer: não, eu é que sei de mim, eu sou isso. Você não é nada. Se tirar Jesus da sua vida, você não é nada, você acabou. Você volta a ser um morto espiritual. Então a gente tem que ter a humildade de perceber que quando a gente está sendo corrigido, alertado, essa é a palavra, é Deus que está nos alertando, é Deus que está nos corrigindo. Para quê? Para o nosso bem, para que a gente possa continuar no caminho, continuar avançando. Amém, gente? Amém. Vamos lá. O item 3 fala: o apóstolo de carne e osso. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência do poder provém de Deus, nada vem de nós. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se faria. Então, nunca bata no peito para dizer: eu tenho poder. Você não tem poder, quem tem poder é Cristo. Você só tem poder porque está nele. O poder é dele. Então, a glória é de Deus. O poder é de Deus, tudo vem dele. Então já viu alguns pregadores por aí que batem no peito: eu tenho poder. Não tem não, ele tem Jesus. O poder dele é Jesus. Se tirar Jesus da vida dele, não tem poder nenhum. E poder ele tem a hora que Jesus quiser dar esse poder, para que ele seja usado nesse poder. O poder do Espírito Santo, não é o poder? O Espírito Santo dá a cada um conforme lhe convém. Olha aí. Segundo a necessidade. Porque, dependendo da necessidade, eu já falei isso aqui, que está na Bíblia, ele pode usar até um jumento. Então, não adianta eu bater no peito: eu sou o melhor pastor do mundo, eu sou um pastor poderoso. Não sou não. Sou não. Sou tão dependente de Jesus como qualquer um de vocês e como qualquer outro crente na face da terra. O dia que Deus não puder me usar e não tiver mais ninguém, ele vai usar uma mula, vai usar um jumento, vai usar um cavalo, vai usar um cabrito, vai usar quem ele quiser. Não usou a mula, o jumento para falar com Balaão? Pois é. Balaão, quando viu a mula, a jumenta, falando: que isso? É ela que está falando. Aí Deus falou: não, não é ela não, sou eu que estou falando através dela. Já pensou? Eu que não queria estar na pele dele. Querendo amaldiçoar o povo de Deus. Aí, vamos lá. Onde é que eu estou aqui? O item 3. Ao olharmos para a vida de Paulo, tudo pelo que ele passou, pela causa do Evangelho, e também tudo que realizou em nome do Senhor Jesus, pode nos parecer que ele era um homem feito de outro material. Ou seja, a gente podia notar que, não, ele é um super-homem. Não, não é. Talvez nos pareça que ele era diferente de nós, também não é. Ele cai na mesma situação que Deus falou de Elias. O que Deus falou de Elias? Elias era um homem igualzinho a vocês, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas fraquezas. E, no entanto, matou 450 profetas de Baal, fora os 600 de Aserá. Matou mais de 1000 profetas do inimigo. Foi usado por Deus, para Deus lamber o sacrifício de fogo, o sacrifício com fogo que ele ofereceu, molhado 3 vezes mais com água. Ele clamou a Deus, Deus foi lá e lambeu o sacrifício para mostrar que ele era Deus e não Baal. E aí, daqui a pouco, no dia seguinte, está fugindo de Jezabel, com medo de Jezabel.
medo de Jezabel matar ele. Está entendendo o que Deus está falando? Então não tem esse negócio de super-homem, de super-crente, tem super-Jesus. Se você está em Jesus, você é super nele, com ele e através dele. Bota isso no teu coração. Então eu te pergunto, dá para ficar sem Jesus? Não dá. Dá para andar arredio de Jesus? Não dá. Tem que andar agarrado com ele. Ah, ele está dentro de mim. Pois é, mas você tem que se despertar para essa verdade. Ele está dentro de você, então agarra ele aí dentro de você. E aí tudo vai correr bem. Não entra nessa de ignorar a presença dele, de não contar com ele, de não colocar ele no seu dia. A gente pregou aqui na quarta-feira. Bota Jesus nesse barco, bota Jesus nas tuas causas, nas tuas questões, nas tuas tempestades, bota ele lá. Não vai sem ele não, que vai entrar água nesse barco, esse barco vai afundar. Leva ele com você. Amém, gente? Vamos lá. Então, deixa eu ver onde eu estou aqui. Achei. E essa carta que estamos estudando se torna diferente e única, pois é a carta em que Paulo mais fala de si mesmo, das suas lutas interiores e desafios externos na vida e na lida do ministério, ou seja, no trabalho do ministério, nos mostrando que ele era um homem feito do mesmo material que nós, ou seja, de carne e osso, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, um apóstolo de carne e osso. Nessa carta, Paulo fala sobre as tribulações e sofrimentos que ele enfrentou na Ásia, da tristeza que sentiu por ter sido rejeitado pela igreja que ele mesmo fundou, do coração aberto e afeto sem limites para com eles, mesmo sem ser correspondidos. Os medos internos que enfrentou, a preocupação com as igrejas que fundou. Se Paulo era um homem semelhante a nós, feito do mesmo barro, qual era o segredo para ele ter feito tudo o que fez e prevalecido sobre tudo o que enfrentou? Aí ele diz o segredo, está nos 2 textos que seguem aí na sua revista. Primeiro, 2 Coríntios 1:9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha aí. Então ele não confiava nele mesmo, ele confiava em Deus. Aleluia. Então confiar em nós mesmos é balela. Temos que confiar no Deus que nos resgatou e nos reconciliou com ele. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É nele que nós podemos confiar, porque ele pode tudo. E se ele pode tudo e eu estou com ele, tudo que é dele é meu. Diga aleluia. Não é isso que o pai disse para o filho? Meu filho, você está sempre comigo, então tudo que é meu é teu também. Não é verdade? Quem é o herdeiro da sua casa? É o Damasceno Eliezer? Não é. O herdeiro da sua casa é o seu filho ou a sua filha. Olha aí, ó. Tudo que é seu é deles. Que legal. Não, mas a minha filha é casada, o meu filho é casado. Morre para você ver quem vai ficar com as coisas. Morre para você ver. A Ariane já falou, mãe, quando a senhora morrer, deixa aqueles sapatos lá sempre separados, que aqueles lá é meu. Já avisou a Aline, aqueles sapatos lá não pega não, que aqueles eu quero, aqueles são meus. A Aline, aquele vestido é meu. A mãe de vocês está viva, vocês estão dividindo herança, despojo. Você está entendendo? Vou deixar um monte de conta para elas pagarem, isso sim que eu vou deixar. Então você, quando chegar perto de eu morrer, eu vou fazer um monte de conta. Então você imagina, você constrói um império, como muitas pessoas constroem. Eu compro algumas coisinhas, algumas propriedades, alguns carros, alguma coisa que você puder. E aí você tem aquilo, é seu, você está vivo, mas aquilo também são seus filhos. Seu filho mora onde? Na sua casa, que um dia vai ser dele. Olha aí. Está entendendo? Então tudo que é do pai, na verdade, são dos filhos. Você viu os pais que constroem o império? Aí os pais morrem, os filhos vão, detonam o império, torra tudo. Já viu isso? Torra rapidinho, ainda mais agora com esse monte de bet que tem aí, vai jogar tudo na bet. Agora tem a super hiper bet, já tinha super, mas não ficaram satisfeitos, era super hiper bet. Está entendendo? Então, tudo que é do pai é nosso. A gente precisa ter essa noção. Então a gente precisa estar bem com ele, colado com ele, porque nós somos herdeiros de Deus, diga amém. E co-herdeiros com Jesus Cristo. Então tudo que é dele também pertence a nós. Então a gente precisa estar com o coração aberto, sabendo que é ele que faz todas as coisas e não nós.
Não devemos confiar em nós mesmos, ou seja, na nossa mão limitada, no nosso braço limitado, mas sim na poderosa mão de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Porque se ele pode ressuscitar um morto, imagina o que ele pode fazer por você que está vivo. Diga glória a Deus. Segundo texto que ele diz, por quê? Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Olha aí, ó. Essa é a nossa condição. Nós também fomos crucificados com Cristo. Então, se eu estou crucificado com Cristo, conclui-se, logo, já não sou eu quem vive. Se eu fui crucificado com Ele, se eu morri com Ele e Ele reviveu, quem é que reviveu então? Ele. E se eu estou nele, eu revivi com Ele. Então já não sou eu quem vivo. Ele, o Cristo ressuscitado, é quem vive em mim. É isso que ele está dizendo aqui. Olha aí, ó. Então já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, que carne? No meu corpo físico, ok? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus te ama, te amou, e se entregou por você, porque Ele te amou e te ama, e vai te amar para sempre. Você é o alvo do amor de Cristo, diga aleluia. Quantas vezes você já viu um crente, eu espero que você não tenha sido um desses, espero de todo o meu coração que você nunca tenha sido um desses crentes, que no momento de tribulação, no momento de angústia e dor pelo qual você estava passando temporariamente, porque você venceu aquela situação, lembra? Terrível que você passou, você venceu ou não venceu? Pois é, porque senão ele dizia, então como é que você está aqui? Você não morreu, então você está aqui porque você não morreu. Se você tivesse morrido, aquela situação, que alguém disse para você, isso é teu fim, essa situação, essa dificuldade vai acabar com você. Não acabou não, você está aqui. Você está entendendo? Você só está aqui porque Ele te deu essa vitória, que isso fique bem claro. Então eu te pergunto, Ele vive em você, e esse viver que você vive agora, você vive pela fé nele, que te amou a ponto de se entregar por você, para que você pudesse estar nessa condição hoje. Então você não pode abrir mão disso, mas para isso você precisa ter esse entendimento, você precisa saber disso, porque se você não souber disso, você não vai viver isso. Não tem como você viver uma coisa que você não sabe, não tem como você possuir uma coisa que você não conhece. Por exemplo, você não pode dizer assim, eu quero ter um carro voador, porque você não conhece carro voador, mas agora você já pode conhecer, porque já tem. Inclusive no Brasil estão sendo fabricados 600. Daqui um dia você vai ver carro voando. Mas há um tempo atrás era inconcebível. Não é verdade? Então, você não pode querer viver uma coisa que você não conhece. Eu não conheço essa nuance de Jesus, então você não vai viver isso na sua vida. Mas a partir do momento que isso te é informado, você crê e se apossa, você pode começar a viver essa verdade, porque isso é uma verdade para a sua vida também. E ele diz, esse viver que agora tenho na carne, e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a fé é total confiança em Cristo. E isso foi o segredo de Paulo. Paulo confiava plenamente em Cristo. Ele pegou aquela frase lá do livro do profeta Abacuque e trouxe para a vida dele. O que está escrito lá em Abacuque 2,4? O meu justo viverá pela sua fé. Paulo pega e traz isso para a vida dele. Mais na frente, Martim Lutero pega e faz a reforma protestante com base nesse texto. O justo viverá pela fé. Está entendendo? Então, a tua vida é uma vida de fé. 4 vezes está escrito na sua Bíblia, o meu justo viverá pela sua fé. Aí a pessoa olha para esse texto e diz, quem será esse justo de Deus? Olha só, gente, viu por que a gente tem que despertar, por que a gente tem que aprender, estudar a Bíblia, estudar as coisas de Deus? Quanto crente já olhou para esse texto, o meu justo viverá pela fé, viu isso 4 vezes na Bíblia e passou lotado. E nem para se perguntar, quem será esse justo que está escrito aqui, que tem que viver pela fé? Não sabe que esse justo é ele, mas eu não sou justo porque eu peco. E daí que você peca? Você foi justificado pelo sangue de Jesus, independente do pecado que você comete ou cometeu. Esse pecado já foi perdoado. Deus olha para você e não vê culpa. Olha para mim, ele pecou ontem, maldito ele é. Não, eu continuo sendo alvo do amor de Deus, porque ele já perdoou o meu pecado.
Você entende? Aí eu olho para a Bíblia, acho que esse justo não sou eu não vou nunca viver pela fé. Não vou nunca conquistar nada, porque tudo que se conquista na Bíblia é pela fé. Você está entendendo? Como é que você foi salvo? Pela fé. O que está escrito lá em Efésios? Pela graça vocês são salvos, isso não veio de você, foi um presente de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça vocês foram salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então você teve que ter fé até para ser salvo. Aí você está passando por uma dificuldade, quer que Jesus te dê vitória, mas você crê que Ele pode te dar vitória? Você crê que Ele já venceu no Calvário por você, essa situação que você está enfrentando? Se você crê, você vai receber. Se você não crê, você vai continuar numa luta sem esperança de vitória. Está entendendo? Ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, isso não é fé, você precisa crer. Fé é certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo para crer, eu creio para ver, é diferente. Né? Tomé tentou ensinar uma doutrina falsa. O que Tomé disse? Se eu não ver a marca dos cravos na mão dele, se eu não ver a marca da coroa de espinho na cabeça dele, de modo algum acreditarei. Ele estava querendo ver para crer. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina crer para ver. Lembra que eu preguei aqui semana passada, que a fé não pode ir nas tuas costas? Se a fé estiver atrás de você, você vai estar na frente dela. Então você vai querer primeiro ver, para depois crer, porque a fé está lá atrás. Mas se você bota a fé na frente, você vai crer primeiro para depois ver. E isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Crer para depois ver. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu acredito. E aquilo que eu acredito pela minha fé vai trazer à existência aquilo que eu espero que aconteça. É assim que funciona. Isso é a vida pela fé. Nossa fé é em Jesus e na sua palavra, não é fé em mim mesmo, é fé no que eu sou capaz de fazer não, porque eu não sou capaz de fazer nada. O que eu faço é o mínimo, o que eu faço é o mínimo do mínimo, isso não vai levar ninguém à vitória. O que vai levar alguém à vitória é o máximo, é o milagre, é a grande bênção, isso só quem faz é Ele. Por isso que a minha fé é nele e na sua palavra. Não é fé na fé, não é fé em mim, não é fé no mundo, não é fé nisso, naquilo, é fé em Jesus e na sua palavra. É isso que vai levar à vitória. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, é o que a Bíblia diz. A nossa fé. Fé em quem? Em Jesus e na sua palavra. Guarda isso no seu coração. Ano que vem você também vai aprender muito sobre isso aqui. De uma vez por todas, essas dúvidas que você tem vão ser dissipadas. E você vai poder viver uma vida mais abençoada. Vamos lá então. O item 4 fala de uma visão correta sobre dinheiro, sobre finanças. Vamos lá. Volta aqui no texto anterior, que eu não acabei de ler tudo. A fé, total confiança em Cristo, foi o segredo de Paulo. E essa mesma fé está disponível para nós hoje. Então, que a usemos para realizar a obra do Senhor e prevalecer sobre nossas circunstâncias, pois Deus está com a gente. Diga amém. Glória a Deus. Eu cito como exemplo dessa fé uns rapazes lá da antiga aliança, que a fé não é nova, a fé é desde o tempo de Abraão, ele é o nosso pai na fé. Então veja bem, aqueles 3 guris, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Azael, Misael e Emanuel. Emanuel é outro? Não é tu não, irmão Manuel, é outro. Também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O imperador da Babilônia chegou. Alguém que aguentou os moleques lá para o Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua e mandou todos os que estavam lá em Babilônia se curvar diante da estátua. Senão ele ia mandar para a fornalha de fogo, quem não adorasse a estátua dele. E aí os sátrapas deles foram lá e que aguentaram. Seu rei, tem uns garotos aí, uns hebreus aí, que não, quando a trombeta toca, não se curva não, diante da sua estátua não. Nabucodonosor falou, manda chamar esses guris aí. Aí lá vem os 3 moleques, firme e forte na fé. Aí, eram discípulos de Daniel. Aí vem eles, firme na fé. Aí chega lá os 3, pois não, seu rei. Já não se curvaram para falar com o rei. Pois não, seu rei. Vocês não vão se curvar não? Não, nem diante da estátua que eu mandei fazer? Não. Então vocês sabem o que é que eu posso fazer, né? Eu posso mandar vocês para a fornalha de fogo aí. Né? Aí ele falou, a trombeta vai tocar e vocês se curvam, tá? Aí mandou tocar a trombeta, aí o soldado dele lá,
Né? Foi que eu pude arrumar. Tem o garoto lá que conhece o toque, né? Foi porque eu pude arrumar. Aí, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Não se dobraram. Aí o rei falou assim, quer saber? Manda acender a fogueira 7 vezes mais. Tacaram mais lenha, acenderam a fogueira, ficou 7 vezes mais quente. Aí ele perguntou assim, para os garotos de novo, vocês não vão se curvar? Tem certeza? Ele disse, olha só, Nabucodonosor, vamos encerrar a questão. O negócio é o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não nos livrar, louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai se curvar diante da tua imagem. Aí Nabucodonosor falou, tá legal, joga eles lá. Os soldados vieram, pegaram os 3 para jogar na fornalha. À medida que o soldado pegava um de cada vez e jogava na fornalha, aquele soldado que jogou ele, só com o vapor da fornalha morria queimado. Isso quer dizer que pelo menos 3 soldados morreram queimados só no ato de jogar os meninos lá dentro. E o rei está lá tranquilo, rindo, feliz da vida, comemorando. Daqui a pouco, quando o rei olha lá para dentro da fornalha, está lá 4 pessoas andando para lá e para cá. E um deles tinha aparência de filho de Deus. Uhul! Quem era esse? Jesus! Sabe que hora Jesus desceu para a fornalha? Quando os garotos disseram, se o Senhor quiser jogar a gente aí na fornalha, pode jogar. Se o nosso Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, puf, entrou na fornalha. Quando eles chegaram lá embaixo, Jesus já estava. Eles se queimaram? Não. Quando tiraram eles, nem um fio de cabelo, nem se queimou, nem um fio de cabelo, e a roupa não estava nem com cheiro de fumaça. Porque Jesus estava lá com eles. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pois é, isso é fé, aí a gente está no meio de um problema, a gente está passando por uma dificuldade, a gente primeiro quer ver o problema resolvido para depois acreditar, não precisa mais de fé. Se você já está vendo o problema resolvido, para que você precisa de fé? Entendeu? Você tem que ter fé enquanto você não está vendo nada, enquanto nada está acontecendo. Porque quando você crê, naquele exato momento, Deus opera o milagre. E a sua fé vai trazer à existência esse milagre no tempo determinado por Deus. O que diz o Evangelho de Marcos 11, 23? Quem tem caminhado com a gente aqui mais de perto sabe. Marcos 11, 23. Se você disser a esse monte, levante-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer. O que é crer? Fé. Mas crer que se fará o que você está dizendo, assim será feito com você. É fé. Mas a gente quer inverter tudo, quer viver o antibíblico, que é o ver para crer. Ver para quê? Síndrome de Tomé. Se eu não ver os cravos na mão, a marca dos cravos, não ver a marca da coroa de espinho, de modo nenhum acreditarei. Então, vai continuar dando murro na ponta da faca. Nada vai acontecer. Não está usando a fé que está dentro do seu coração. Deus me dá fé. Não, Ele já te deu. A coisa mais horrível que tem é você ficar pedindo a uma pessoa algo que Ele já te deu. Pai, me dá um dinheiro. Toma. Daqui a 5 minutos, pai, me dá um dinheiro, já te dei. Pai, me dá um dinheiro, já te dei. Pai, me dá um dinheiro, já te dei. Pai, me dá um dinheiro, me dá o que eu te dei. Acabou, vai ficar sem nada. Não foi isso que Jesus falou na parábola dos talentos? Não foi? Deu os talentos para todos eles, alguns multiplicaram, o outro falou, Senhor, eu peguei o seu talento e enterrei. Porque eu sei que o Senhor planta, colhe onde não plantou, faz não sei o quê. Só que o dinheiro era dele, o talento era dinheiro, o talento era dele. Aí ele falou, pois é, então pega o que tinha 10, dá 20. Pega o que tinha 5, dá 10. Agora, o que só tinha 1 e enterrou, até o que ele tem, tira dele. Tira dele, que isso aí não vai ficar com nada não. Enterrou, ou seja, não creu. Você está entendendo? Então diga para você mesmo, eu sou um justo de Deus. Não, você não entendeu. Vamos tentar de novo. Diga, eu sou um justo de Deus. E se a Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé, então isso é para mim. Eu tenho que viver pela fé, para que eu possa conquistar as vitórias. E aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá então.
O item 4, uma visão correta sobre dinheiro. 2 Coríntios 2, 8 e 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. A Igreja de Nova Vida completou 63 anos em 2024. E uma das grandes contribuições que Deus realizou através da Igreja de Nova Vida para o Evangelho no Brasil foi trazer uma visão correta, segundo a palavra de Deus, para o uso dos nossos recursos financeiros. E o apóstolo Paulo teve todo um cuidado para tratar desse assunto com a igreja de Coríntios, de uma forma que não fez em qualquer outra igreja. A forma como lidamos com o dinheiro vai dizer muito sobre a nossa espiritualidade. Meus irmãos, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Antigamente os crentes não entendiam isso. Se dinheiro não fosse um assunto espiritual, a Bíblia não tratava de dinheiro. Está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso trato com o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é ruim? Não. Dinheiro é bom. Dinheiro paga nossas contas, dinheiro bota comida na nossa mesa, dinheiro faz a obra de Deus avançar, dinheiro faz um monte de coisa. Mas qual é o perigo? A relação que a gente desenvolve com ele. Qual é o tipo de relação que você tem com o dinheiro? Você usa o dinheiro para abençoar a sua vida e sua família, ou você usa o dinheiro numa relação de amor que gera escravidão? Tem gente que é escravo do dinheiro, só você vê, torna a falar nessas bets que você está vendo por aí. Qual é a relação que as pessoas têm com essa bet? De amor ao dinheiro e não a bet. Porque a intenção dele é o dinheiro que a bet promete dar. Olha aí. O negócio é tão do inferno que quando eles estão evangelizando você, não, evangelizando não, betilizando você. O que é betilizar? É te convencer a ser um discípulo da bet, que parece mais parente da besta. Então, o que eles estão fazendo? Estão te aliciando. Isso é tão do inferno que a primeira coisa que eles fazem é mandar um dinheiro para você. Eu não pedi dinheiro nenhum. De vez em quando aparece lá um dinheiro lá, vem uma mensagem para mim me dando um dinheiro escrito assim, com amor, Bet. Uma vez minha esposa falou, que mulher é essa que fica te mandando dinheiro? Eu falei, é a Bet. Ela falou, que Bet? Eu falei, é Bet Nacional. Eles mandam o dinheiro para você, eles te dão dinheiro, aquele dinheiro só serve, eu não posso pegar aquele dinheiro que eles me mandam, ir no supermercado e comprar uma comida. Aquele dinheiro só serve para jogar. Aí você joga lá na Bet. Primeira vez que você joga, você ganha um pouquinho, aí fica todo bobo, é igual o jogo do bicho. Quem é do tempo do jogo do bicho aqui? Jogava no das 2 horas, no Para Todos. Aí ganhava uma merreca no das 2 horas. Opa, ganha um dinheirinho. Aí você pegava, separava o resto para jogar na corujinha, das 9. Aí jogava na corujinha, ganhava mais um pouquinho. Oba! Aí no outro dia, já estava jogando no Para Todos das 2, das 14 horas. Aí não ganhava nada. Aí jogava na corujinha, não ganhava. Aquilo que você ganhou, em uma semana você perdia tudo e muito mais. A bet é a mesma coisa. Você joga, vai ficando viciado. Quando você está viciado, está na mão dele, já era. Tem gente na falência, meus irmãos. Tem pai de família deixando a família passar fome por causa da maldita da bet. Está entendendo? Então a relação que a gente tem com o dinheiro não pode ser uma relação de dependência. Eu não dependo do dinheiro, eu dependo de Deus. Se eu tendo dinheiro ou não tenho, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a tua condição. Você pode aplaudir o nome dele? Você não é escravo do dinheiro. O dinheiro não é o teu senhor. O dinheiro é para você usar, para abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, abençoar a sua família. É para isso, você não é escravo dele. E o Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele, é o apego que a gente fica a ele. Eu não posso me esquecer do finado Silvio Santos, que tinha um quadro no programa dele que o título era Topa Tudo por Dinheiro. As pessoas dizem, você vai levar R$500 se você tirar roupa e andar numa avenida movimentada 100 metros sem roupa. Tinha gente que ia lá e fazia. Te dou R$100 se você mergulhar de cabeça naquele barreiro. A pessoa nem sabia a profundidade, ia lá mergulhar, ganhava R$100. Pessoa que faz qualquer coisa por dinheiro. Aí por dinheiro,
hoje você está vendo aí, você viu essa semana, o julgamento dos assassinos de Marielle, dos réus confessos, mataram por dinheiro. Você entende? Muita gente mata por R$100, por R$500, por R$1.000, vai lá e tira a vida de alguém para ganhar R$1.000. Não sei se você tem noção das coisas que acontecem por aí por causa do dinheiro. Tudo que você vê da criminalidade, o que está por trás é o dinheiro. Tira o dinheiro do tráfico, vai ter tráfico mais? Não vai. Tira o dinheiro da milícia, vai ter milícia mais? Não vai ter mais. Tira o dinheiro dos políticos, vai ter política mais? Não vai. Tudo é movido pelo amor ao dinheiro. Pega uma família que tem o pai ou a mãe que vai morrer, tem uma herança para deixar. Enquanto esses pais estavam vivos, os irmãos se amavam. O pai ou a mãe morreu, chegou na hora de dividir a herança, acabou o amor entre os irmãos. Tem as exceções? Tem, mas são raras. Na maioria das vezes da morte, da confusão. Está entendendo? Por causa do amor ao dinheiro. Então, a gente não pode se apegar de uma maneira amorosa com o dinheiro. Não se apaixone pelo dinheiro. O dinheiro é para você usar. O dinheiro é para o seu usufruto. Não se apaixone por ele. Você tem que se apaixonar por Jesus. Diga glória a Deus. Vamos lá então, vamos voltar para cá. Me perdi. Hã? Peraí, fala um de cada vez, vamos lá. Precisamos ter uma visão, cadê, onde é que está isso? Ah tá, obrigado. Precisamos ter uma visão correta para a nossa vida financeira, entendendo que Deus se importa com essa área de nossa vida. E assim possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. E uma das visões contrárias à palavra de Deus que chegou ao Brasil nos últimos anos e que tem seduzido a muitos irmãos é a teologia da prosperidade. E um dos textos que mais usam exatamente esse texto de 2 aos Coríntios. Uma das regras mais importantes para a leitura e interpretação da Bíblia é examinar o texto dentro do seu contexto imediato e o contexto geral de todas as escrituras sagradas. Então a gente não pode ir pelo que a gente vê ali à primeira vista. É igual esse texto que a gente acabou de dizer aqui, posso tudo naquele que me fortalece, mas dá uma lidinha nos versículos anteriores e você vai ver por quê, com que base que ele pôde falar isso. Porque ele aprendeu a passar necessidade, aprendeu a viver na fartura, aprendeu a não ter nada, aprendeu a ter tudo, então ele pode dizer, posso tudo. O que ele quer dizer com posso tudo? Tem gente que olha esse texto, pega esse texto, não, eu posso tudo. Então nada me impede, não, eu posso tudo. Porque Deus me fortalece. Amém, mas vai ver o versículo anterior. Ele diz que posso ter tudo, posso ter um império, posso conquistar tudo, mas bota ele na necessidade para você ver se ele vai bater no peito e dizer que posso tudo. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto aprendi a ter, como aprendi a não ter. Então eu posso tudo. Se eu tenho, eu posso. Se eu não tenho, eu não posso. Uns têm e não podem, outros podem e não têm. Nós que temos e podemos, ao Senhor os agradecemos. Essa é a síntese dessa declaração. Você está entendendo? Porque quando o negócio estava difícil, eu continuei crendo em Jesus e estou aqui. Quando o negócio estava bom, eu continuei crendo em Jesus e estou aqui. Então eu posso tudo. Você está entendendo? Aí o crente que tem alguma coisinha, perde tudo de uma hora para outra, se mata, podia tudo? Não. Entra em desespero, vai roubar, vai fazer isso e aquilo. Pode tudo? Não pode. Porque só sabia viver bem quando estava com dinheiro. Quando o dinheiro faltou, não soube viver. Está entendendo? Então só pode dizer pode tudo quem já passou por situações e tem experiência. Paulo usa essa palavra, já tenho experiência de ter e não ter. Vamos ver aqui então o contexto das Escrituras. Vamos lá, letra A. Em nenhum lugar da palavra de Deus temos um registro de que o Senhor Jesus tenha sido rico enquanto esteve nessa terra. E a teologia da prosperidade prega que Jesus foi muito rico e que para ser crente tem que ser rico. Se você não é rico, você não é crente, você não teve fé. A prova de que você é crente é se você for milionário, for rico. Você entende? Então vamos lá. Em nenhum lugar da palavra de Deus temos um registro de que o Senhor Jesus tenha sido rico enquanto esteve nessa terra. Se fosse rico, certamente haveria lugar para ele na hospedaria. Haveria ou não haveria? Ele não precisava nascer na manjedoura. Está entendendo? Se José e Maria fossem ricos, o filho dele seria rico. Então não precisaria nascer na manjedoura, ia nascer na estrebaria. Mas por que não tinha vaga para eles na estrebaria? Porque além de estar cheio, eles não tinham dinheiro para pagar. Interessante.
a ser consagrado no templo, a oferta que foi trazida era a oferta dos pobres. Seu ministério foi sustentado pelas mulheres e não com seus próprios recursos. Se ele fosse rico, precisava mulher para sustentar o ministério dele. Se ele fosse rico, quando foi apresentado no templo, iam levar 2 pombinhas? Não, iam levar um cordeiro, um bode, um boi, uma vaca leiteira. Pombinha e rola era oferta de pobre. Era oferta que o pobre levava, porque não podia comprar um cabrito, não podia comprar um bode, não podia comprar uma ovelha, não podia comprar um boi. Aí levava pomba ou rolinha, aquelas rolinhas que a gente come aí, com arroz e farofa. Está entendendo? Vamos lá. Não sei de onde saiu isso, mas saiu, porque o Isaac, eu estou vendo o Isaac já comeu muito isso, não, Isaac? Ah, tá, foi mal. Vamos lá. Em contrapartida, a igreja de Coríntios era uma igreja que possuía recursos financeiros, mesmo antes de ter sido alcançada pelo Evangelho. Ou seja, aqueles crentes que estavam lá na igreja de Coríntios, a maioria já era rico antes de receber Jesus, porque Corinto era uma cidade próspera, uma cidade rica, era uma cidade portuária. Todo o comércio daquela região passava por lá, pelo porto de Corinto. Então eles eram ricos. Quando se converteram, já eram ricos. Vamos lá. Se nem o Senhor era rico e nem a igreja de Corinto era pobre nessa terra, a riqueza que Paulo está tratando aqui é claramente uma riqueza espiritual. Olha aí, está entendendo? Jesus se fez pobre espiritualmente para nos tornar espiritualmente ricos. Diga glória a Deus. Ele não está falando de dinheiro, não está falando de mansões, não está falando de riqueza humana, está falando de riqueza espiritual. Lembremos que antes da vinda do Senhor Jesus, existiram muitas pessoas com muito dinheiro e recursos nessa terra, mas foi somente através da vinda dele que o ser humano pôde viver e desfrutar das riquezas da misericórdia, da graça, do perdão, da comunhão, da sabedoria de Deus, desfrutadas e reveladas no reino de Deus. Amém? Glória a Deus, foi só Ele para trazer essa riqueza espiritual para nós. Então, no contexto das Escrituras, você não encontra em nenhum momento a Bíblia dizer que Jesus era milionário, que os crentes, para ser crente, tinham que ser milionários. Pelo contrário, Jesus traz uma riqueza espiritual. Amém? Vamos lá. A prosperidade está incluída na nossa salvação? Tá, mas uma prosperidade em equilíbrio com as outras bênçãos. Amém? A Bíblia chega a dizer, ai daquele que põe a sua confiança nas riquezas dessa terra. Está entendendo? Então, o que ele trouxe para a gente na salvação? Perdão, amor, alegria, paz, prosperidade, saúde, tudo isso está no pacote da salvação, mas tudo em equilíbrio, funcionando harmonicamente. Quem está entendendo, diga amém. Letra B, o contexto imediato. Uma breve análise do próprio capítulo 8 desta carta já nos mostra o quanto a teologia da prosperidade é falsa. Em primeiro lugar, nesse capítulo, Paulo estava tratando de uma oferta a ser recolhida para socorrer a igreja na Judéia, que estava passando por necessidade. Ou seja, eles estavam tratando de recolher uma oferta da igreja de Corinto para mandar para a igreja da Judéia, que estavam em aperto financeiro. Em segundo lugar, no versículo 2 desse capítulo, vemos que a igreja da Macedônia também possuía recursos limitados. Sendo assim, será que o Senhor Jesus viera para fazer somente a igreja de Coríntios enricar? Certamente que não. Além disso, Paulo faz questão de tratar da transitoriedade e da imprevisibilidade das riquezas nos versículos 13 e 14, mostrando que no presente eles supririam a necessidade dos outros com a abundância que tinham, mas no futuro as coisas poderiam mudar e eles é que precisariam de ajuda. Olha aí. Certamente o Senhor Jesus não veio para enriquecer apenas aquela geração da igreja de Coríntio e esquecer ou abandonar as gerações futuras. Entretanto, a doutrina bíblica também evidencia nesse pequeno trecho, mostrando a fidelidade e o cuidado de Deus em enviar os recursos necessários para o seu povo. Nos apeguemos firmemente e perseveramos na doutrina correta que recebemos do nosso Senhor Jesus e não nos deixemos seduzir pelos enganos e falsas doutrinas que têm surgido e que ainda surgirão nos últimos dias. Então a gente não pode se deixar enganar, até porque a Bíblia diz que no final dos tempos, e é o tempo que nós já estamos vivendo,
e, se possível, até os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? Somos nós. Então ele diz que no final dos tempos, até os crentes, se possível, seriam enganados. Então a gente não pode se enganar. Eu não sou rico, então eu não sou crente. Claro que você é crente. Seja rico ou seja pobre, você é crente. Você é rico da glória de Deus. Amém? Você tem uns tesouros do céu guardados no seu coração. E um dia você vai andar em ruas de ouro. Você está entendendo? Isso é o que está reservado para você. Quantos aqui já leram Apocalipse? Ninguém? Uma das coisas que a gente vai estudar aqui no ano que vem é sobre Apocalipse, tá bom? E você vai ver o que tem reservado para você na Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Vamos então para a conclusão. Nosso tempo está acabando. Para concluir, uma bênção plena e completa. Segundo aos Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Você já ouviu isso em algum lugar? Pois é, né? Vou repetir. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ao concluir esta carta, Paulo faz questão de abençoar a igreja com uma palavra que ficou conhecida como a bênção apostólica, a qual é liberada sobre a igreja de forma plena e completa, abençoando a igreja com toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Deus está com todo o seu ser envolvido com a gente, e espera que também possamos nos voltar para Ele e nos relacionar com Ele, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, para que desfrutemos plenamente das bênçãos dessa comunhão. A comunhão com Deus redunda em bênção para as nossas vidas. Não podemos ter dúvida disso. Não tem bênção na nossa vida longe de Deus. A nossa bênção está no Senhor. A nossa vitória está em o nome de Jesus. É aí que está a nossa vitória. E é pela fé que a gente se apodera dessa vitória no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele venceu. E se ele venceu, a igreja venceu com ele. Então vamos participar da mesa para trazermos isso à nossa memória, nesse momento especial. Fique de pé em nome.